Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver o exemplo 6.4 do nosso livro de Eletromagnetismo 2, tá? Então ele é o problema do loop em movimento. O problema diz o seguinte, ó, o loop retangular mostrado na figura 6.9, que é a figura que está ali embaixo, está situado no plano XY, tá? Então ele está apoiado em cima do plano XY. E se move, esse loop ele está se movendo, se distanciando da origem a uma velocidade que a gente está representando por esse vetor U. Aqui lembrando que o negrito representa um vetor, tá? Que é igual a 5, a velocidade ela é 5 metros por segundo, e ela está apontando na direção de Y positivo. Em um campo magnético dado por, então a gente tem um loop retangular, em formato retangular, ele está se deslocando nessa velocidade aqui, dada por esse vetor, e ele está em um ambiente que tem um campo magnético que é dado por, cadê aqui, ó? Dado por essa expressão aqui, ó. É B, que é negrito, né? Porque é o vetor B, é o vetor campo magnético, que é igual a 0,2 vezes E elevado a menos 0,1 Y, Tesla, né? Que é a unidade, na direção de Z. Então o campo magnético ele está apontando para cima, ó. Tá vendo? Ó, o Z é o eixo vertical, o X é esse eixo daqui, ó, que seria a profundidade, né? Ele está saindo da folha, e o nosso eixo Y é esse eixo daqui que aponta nesse sentido, aponta para a direita, né? E a gente tem, ó, o que a gente observa? Que o campo magnético ele varia em função de Y, tá vendo? Ele só varia em função de Y. Para cada valor de Y, a gente encontra um valor de campo magnético diferente, e a direção dele sempre aponta para cima, né? Aponta para Z positivo. Então esses são os dados do problema. Aqui a gente tem a figura, né, do loop, que está bem ilustrado aqui. A gente consegue ver o loop. Está aqui, ó, um loop nesse formato retangular. Ele está bem aqui. Tem uma resistência R aqui, que no enunciado fala que é igual a 5 ohms, tá? Esse comprimento daqui é de 2 metros. E esse comprimento aqui é de 1 metro, tá? Ele é retangular, então aqui é 1 metro. É meio metro, perdão. Isso aqui é 0,5, meio metro. E esse comprimento aqui é de 2 metros, né? Essa distância de 1 até 2 e a distância de 4 até 3 medem ambas, né? Medem 2 metros. O problema mostra aqui também, ó, repara a velocidade, esse loop daqui ele está se deslocando para a direita, a velocidade de 5 metros por segundo, como falou lá no problema, na direção de Y positivo, ó, ele está se deslocando para a direita. E aí, né, o problema ele quer que a gente determine a corrente I no instante em que os loops, né, os lados do loop, estão em Y1 igual a 2 metros e Y2 igual a 2,5 metros, que é exatamente esse instante mostrado nessa figura. Ó. Esse lado daqui está no ponto Y1 igual a 2 metros e esse lado daqui está no ponto, né, como essa distância é 0,5, então esse lado daqui está na distância Y2 igual a 2,5 metros. Então esses são os dados que o problema deu para a gente, e a partir daí ele quer que a gente calcule o valor da corrente nesse instante, né, na corrente elétrica nesse instante aqui dado por essa figura, e ele fala que se houver alguma resistência no loop, ela pode ser ignorada, então a gente vai considerar apenas essa resistência dessa carga aqui, tá? E aí, como que a gente calcula? Então, a gente tem que observar algumas coisas que foi até que o livro falou pra gente. Ó. A gente vai fazer, né, o cálculo, no nosso cálculo, a gente vai fazer esse U vetorial B, né? Produto vetorial entre U e B. O que a gente observa? Que, aí tem que lembrar de produto vetorial, tá, galera? O U, ele é um vetor na direção de Y. E o B é um vetor na direção de Z. O módulo deles se multiplicam, tá? A gente vai fazer a multiplicação, o 5, né, vezes 0,2 vezes E elevado a menos 0,1 Y. O vetorial acontece apenas entre os vetores, que é o vetor na direção de Y e o vetor na direção de Z. E aí, Y vetorial Z, isso é igual a X. Por isso que ele está falando, ó. O vetorial B vai estar ao longo de X. E aí tem que lembrar, se a gente fizesse X vetorial Y, o resultado é na direção de Z.
y vetorial z, o resultado é na direção de x, que é o desse problema. Se fosse z vetorial x, aí o resultado daria na direção de y. Então, o produto vetorial é importante a gente lembrar, tá? Para resolver essa questão, para não ter dúvida. E aí, na fórmula, se vocês forem olhar aqui para a fórmula aqui embaixo, ó, a gente vai pegar esse resultado desse produto vetorial e vai fazer o escalar dele, ó, produto escalar, com esse elemento, né, diferencial de comprimento, de deslocamento, que também é um vetor, tá? Esse L daqui também é um vetor, que, no caso, ó, ele é um vetor que representa, ó, cada um desses pedaços, né, desses pedacinhos do nosso loop. Então, a gente tem aqui, ó, todo esse pedacinho daqui está apontando na direção de x. Esse daqui na direção de y, esse na direção de x e esse na direção de y. Ora, como o nosso U vetorial B está na direção de x, então só vai interessar para a gente as componentes do loop, né, de L, do comprimento do loop, que apontarem na direção de x. Porque quando a gente faz um produto escalar, né, o produto escalar é uma projeção, né, de um vetor sobre o outro. Então, se o escalar de um vetor x com o vetor x, né, vai dar 1. Então tem que lembrar disso, né? X com x dá 1, y com y dá 1, z com z dá 1. E se for x com y, vai dar 0. X com z vai dar 0. Y com z vai dar 0. O escalar, ele só nos interessa a componente que tem a mesma direção. Então o escalar ele tem justamente essa função de observar apenas aquelas componentes que são iguais dos dois vetores. Por isso que, nesse momento, ó, como esse produto vetorial, que é aquele primeiro termo, está na direção de x, as tensões elétricas, né, são induzidas apenas nos lados orientados ao longo do eixo x, que são justamente os lados, ó, 1, 2 e o lado 4, 3. Ó, tá vendo? Que eles estão, ó, na direção de x. Eles estão exatamente nessa mesma direção aqui. Ó. Isso daqui, ó, é porque aqui parece estar inclinado, mas não está. Isso daqui está exatamente no plano XY, como fala no enunciado. Se o plano XY fosse o chão, ele está em cima do chão, tá? Ele está bem em cima do chão, ele está paralelo, está em cima do chão. Então, isso daqui está na direção de x, enquanto o 1, 4 e o 2, 3 estão na direção de y. Portanto, eles já vão ser descartados. Então, ele diz o lado entre os pontos 1 e 2 e o lado entre os pontos 3 e 4. Tá vendo? Entre o ponto 1 e 2 e entre o ponto 3 e 4 vão ser considerados, né? Eles que são os que a gente vai considerar que estão orientados ao longo do eixo x. Como B é uniforme, as tensões induzidas seriam... Se B fosse uniforme, as tensões induzidas seriam as mesmas e a resultante no resistor seria igual a 0, né? Se o B fosse constante, repara que o nosso B depende de y. Se ele não dependesse de y, o valor de V aqui, esse V12, né, que é a tensão entre essa tensão nesse caminho daqui, né, ela seria igual a essa tensão aqui. E aí, olha, se a tensão aqui é igual à tensão aqui, não tem diferença de potencial, não tem corrente, tá? Agora, como o valor do campo depende de y, o campo aqui no ponto y igual a 2, né, substituindo aqui por 2, vai dar um valor diferente do campo aqui no ponto y igual a 2,5, substituindo aqui por y igual a 2,5. Então, a gente tem dois valores de campos diferentes. E aí, consequentemente, a gente tem dois valores de tensão diferentes. Consequentemente, né, como as tensões aqui são diferentes, vai gerar uma diferença de potencial que vai, então, induzir uma corrente sobre esse resistor R, tá? Então, a gente tem uma tensão, a gente tem uma resistência, consequentemente, a gente vai ter uma corrente elétrica, que é a corrente elétrica que a gente está querendo calcular. Então, o que a gente tem que observar nesse problema é que o nosso campo magnético, nosso B, né, que é o campo magnético, ele varia em função de y, e olhando para a fórmula, né, é 0,2, é uma constante, vezes uma exponencial decrescente. Significa que à medida que o valor de y aumenta, é decrescente porque tem um sinal de menos aqui, né? Isso aqui seria a mesma coisa que 0,2
dividido por E elevado a 0,1 vezes y, tá? Então, se ela é decrescente porque à medida que a gente aumenta o valor de y, a gente observa que o valor do campo vai diminuindo. Então, o valor do campo aqui vai ser menor do que o valor do campo aqui, tá? Ele está diminuindo à medida que a gente está caminhando em y positivo. Vamos ver então o que ele está falando. Entretanto, nesse caso, o B, ó, o campo magnético, diminui exponencialmente com o y, assumindo assim um valor diferente do lado 1, 2, que é o lado esquerdo do nosso loop, em relação ao lado 3, 4, que é o lado direito do nosso loop, né? O campo aqui é diferente do campo aqui, tá? Aqui, ó, o lado 1, 2, ele está no y1 igual a 2. Então, o campo magnético vai ser igual a... É só substituir no lugar do y por 2. E aí, isso daqui vai dar, né? O vetor está na direção de z. 0,2 vezes E elevado a menos 0,1 vezes 2. Menos 0,1 vezes 2 é menos 0,2. Então, esse daqui é o valor do campo no lado 1, 2. E no lado 3, 4? No lado 3, 4, o y é igual a 2,5. Então, isso daqui daria 0,2 vezes E elevado a menos 0,1 vezes 2,5, que daria, né, z, né, na direção de z, 0,2 vezes E elevado a menos 0,25. Então, o B de y2, a gente já sabe que a única coisa que vai mudar é que aqui no lugar de 0,2 vai aparecer 0,25, tá? E aí, então, vamos calcular. A gente precisa, então, obter as tensões nos dois lados. E aí, olhando primeiro para o lado 1, 2, a gente tem, ó, uma integral que vai de 2 até 1. É uma integral, ó, que vai desse ponto até esse ponto aqui, tá? E aí a fórmula, ela é a integral do vetor velocidade vetorial, né, um produto vetorial, com o campo magnético nesse ponto desse caminho 1, 2, que é o nosso, esse valor aqui, né, que é o campo magnético em y1. Então a gente vai substituir esse termo daqui, esse daqui vai substituir pelo enunciado, que é a velocidade. Está na direção de y, valor 5 metros por segundo. E esse daqui a gente vai substituir por esse valor aqui. Está na direção de z, 0,2 vezes E elevado a menos 0,2. Vezes, e aí, quem é o vetor deslocamento? Nesse caso, o vetor deslocamento, ele está apontando para x, porque a gente está, ó, esse lado daqui, ele está apontando, ó, na direção de x, dx, porque ele é um elemento infinitesimal na direção de x, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso dl, né? É um x dx. E aqui a gente tem um produto escalar entre esses dois vetores aqui, ó, entre esse vetor aqui e esse vetor aqui. E aí, como a gente já tinha visto lá atrás, o produto vetorial entre y e z, esse produto vetorial, ele vai dar um vetor na direção de x. Então, isso daqui vai dar um x chapéu, né? Vai dar um x chapéu, igual esse aqui. E aí, esse x desse resultado escalar com esse x aqui, vai dar 1. Por isso que já não aparece nenhum vetor, já não tem mais vetor. Porque esse resultado aqui, né, é um produto escalar, o resultado é um valor escalar, né? Não é um valor vetorial, digamos assim, né? O resultado é um escalar, não é um vetor. E o resto, né, é só fazer a multiplicação mesmo, né? O 5 vezes 0,2 dá 1. Então, é 1 vezes E elevado a menos 0,2, que é o E elevado a menos 0,2, que é esse pedacinho aqui, ó. E mais uma observação seguinte, ó. Aqui, ó, o que a gente substituiu? A integral, ela ia de 2 até 1. A gente substituiu no lugar do 2, a gente colocou o ponto L sobre 2. Por que L sobre 2? Observa que esse nosso lado daqui, ele tem comprimento L. O L é igual a 2, tá? Mas vamos supor que esse L fosse igual a qualquer outro valor. Então, a gente vai usar apenas a letra L. Isso daqui é igual a L. Bem, esse ponto daqui está no centro, né? Está no centro desse lado daqui. Significa o seguinte, ó, que esse ponto daqui, ó, observa que o eixo x é positivo para cá. Então, esse ponto daqui, se tudo isso daqui é L, metade dele, que é esse ponto aqui, ó, vai ser L sobre 2.
E a outra metade está lá atrás, ó. Está indo lá para o eixo x negativo, que não aparece, né? Está por aqui, né? Entrando na folha. Esse ponto aqui vai ser o ponto menos L sobre 2. Então, essa integral ela vai de 2 até 1. Ela vai de L sobre 2 até menos L sobre 2. Essa mesma integral a gente vai usar também quando for fazer o cálculo lá do V43, né? Porque ela também vai, ó, aqui vai de L sobre 2 até menos L sobre 2. Lá no x que não aparece, né? O x negativo que está entrando na folha. Isso aqui, na verdade, está entrando na folha, né? Então, aqui, ó, por isso que a gente tem essa integral de L sobre 2 até menos L sobre 2. E aí, essa integral daqui, como que a gente faz? A gente está fazendo a integral em relação a dx, né? Não tem nenhum x aqui. Esse x aqui é o vetor, tá? Não é o x, a variável x. Então, isso aqui seria integral de 1. Integral de 1 é igual a x. E aí, a gente tem que substituir. Substitui por menos L sobre 2, menos substitui por L sobre 2. Essa integral vai dar menos L sobre 2, menos L sobre 2. Menos L sobre 2 menos L sobre 2 é igual a menos L. E esse menos L é o que está aparecendo aqui, ó, menos L. Então, ó, fazendo toda essa conta daqui, o y vetorial z é igual a x. O x escalar x é igual a 1. O 5 vezes 0,2 vai dar 1, que é 1, e 1 vezes e elevado a menos 0,2 é e elevado a menos 0,2. E essa integral daqui, ó, essa integral, né, de L sobre 2 a menos L sobre 2 dx é igual a menos L. Então, a gente chega nesse ponto daqui. Como a gente conhece o valor de L, né, que é igual a 2, substitui, né? Isso aqui vai ficar menos E elevado a menos 0,2 vezes 2, que é a mesma coisa, né? Colocar o 2 antes ou colocar o 2 depois. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso aqui seria menos 2 vezes E elevado a menos 0,2. E aí, essa conta daqui é só fazer na calculadora. Né? O E é exponencial, ele é um valor, né? É um valor inteiro. É um valor conhecido. Valor inteiro não, né? Ele é um valor conhecido. Ele vale, ó, aproximadamente 2,718, né? Aproximadamente. Se vocês fizerem menos 2 vezes 2,718 elevado a menos 0,2, isso vai dar aproximadamente menos 1,637 volts, que é o valor da tensão induzida naquele lado, no lado 1,2, que é o que a gente acabou de calcular, tá? A expressão para calcular a tensão induzida no lado 4,3, né? Ela é bastante similar a essa que a gente fez aqui. Aqui seria, né, 4,3, e aí aqui também apareceria o L sobre 2 até menos L sobre 2. Aqui o que muda, ó, todo o resto ficaria igual. A única coisa que ia mudar ia ser esse termo daqui, ó, que ao invés de colocar menos 0,2, é menos 0,25. Por isso que o resultado, ó, se for fazer essa conta, vai ver que no final vai chegar, ó, faz o 5 vezes 0,2, isso vai dar 1, que vai dar 1 vezes isso, que no final das contas vai chegar exatamente nessa expressão aqui, ó, menos 2 vezes E elevado a menos 0,25, porque aqui a gente está calculando o campo magnético no ponto Y2, que é igual, né, a 2,5 metros, né? Então tem que substituir o Y por 2,5 e aí vai dar esse resultado. E aí fazendo menos 2 vezes E elevado a menos 0,25, a gente vai chegar a esse resultado aqui, ó, menos 1,558 volts. Consequentemente, né, como a tensão do lado direito, tá vendo? Esse aqui é o lado direito, do lado 4,3, é maior do que a tensão do lado esquerdo, a corrente está mostrada na figura, está na direção correta, tá? Então, essa corrente daqui, ó, ela tá certinha. Essa corrente aqui apontando para a esquerda, tá vendo? Ela tá certinha. E para calcular, finalmente, né, para a gente calcular o módulo dessa corrente, basta a gente saber qual é a diferença de potencial e dividir pela resistência, né? Porque a DDP é igual, né, a corrente vezes a resistência. E aí passa a resistência para o outro lado dividindo, a gente consegue encontrar então o valor da corrente, que é o que está aparecendo aqui, ó,
pegamos o V43, que é a maior, né, tensão, menos a V12, que é a menor, e aí substituindo, né, fazendo então menos 1,558 menos 1,637, que vai ser, né, menos 1,558 mais 1,637, isso vai dar 0,079 dividido pela resistência, que é 5, vai dar 15,8 vezes 10 a menos 3 ampere, ou 15,8 miliampere, que é o valor da corrente que o problema pediu para a gente calcular. Tá bom? Então fechamos esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!